Graça e paz, igreja. Amém. Antes de estar entrando no texto da pregação, gostaria de fazer aqui uma introdução, a qual neste texto o Senhor colocou em meu coração, que antes que o Senhor me desse o texto de Neemias, né, ele fala que para esta presente época Deus está nos chamando a um despertamento espiritual. Para nós sairmos desse sono, né, de conforto, da nossa zona de conforto, né, para nós despertarmos, porque Deus tem uma obra para fazer na nossa vida. E requer de nós um despertamento espiritual. Eu gostaria que colocasse para essa introdução, antes de nós entrando no texto de Neemias, colocasse o texto de Efésios, capítulo 5, do 1 ao 18. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo do 1 ao 18, nos diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém os santos. Nem torpeza, nem por vós, nem chocarice, que não convém, mas antes ação de graças. Próximo. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras das infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, baseado nesse texto, é onde o Senhor me levou com esta palavra de Neemias. Neemias, ele foi ali chamado para a reconstrução, pode se sentar, igreja, dos muros de Jerusalém. E fica aí esse texto de introdução para a nossa reflexão. E fica a pergunta que o Espírito Santo de Deus faz a cada um de nós: como nós estamos andando? Como você está andando na presença do Senhor? Será que é como filho da luz ou filho das trevas? O que nós estamos fazendo e praticando? Será que são práticas de filhos da luz ou de filhos das trevas? E quem nós estamos sendo? Filhos da luz
o filho das trevas. Porque assim como Neemias recebeu uma notícia ruim de que os seus compatriotas estavam na miséria, ao nosso derredor também tem pessoas, né, nesse bairro que precisam de nós como governador, como Neemias, para levar ordem ao caos, para fazer justiça. E Deus nos chama nessa noite para sermos filhos do Deus vivo, do Deus poderoso, cheio das obras da luz, para condenar as obras das trevas. Eu estava ali comentando com o Henrique, há uns anos atrás, eu estava numa outra congregação, exercendo ali a minha função como obreiro, e por pregar contra o pecado, aquilo se tornou pecado. E eu fui afastado dos meus afazeres ministeriais, onde a minha família também sofreu essa retaliação, né, e nos tiraram das nossas ocupações como obreiro. E eu fui fazer uma visita numa igreja que era uma garagem de carro, só cabia um carro ali. Estava atrás de uma pilastra, ali participando com os irmãos de uma festividade. Aí uma missionária apontou o dedo para aquela pilastra onde eu estava atrás, assim, né? Eu me encolhi assim, quase entrei debaixo da cadeira. Aí ela falou assim: Deus vai te levar em um lugar para você pregar a palavra do Senhor. Aonde me impediram de estar propagando o Evangelho, Deus me colocou aqui. E quão grande responsabilidade tem sido, né, estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Mas o texto da pregação fica em Neemias, no seu capítulo 1. Aleluia. Versículo 3. Neemias 1:3, que diz assim: E disseram-me os restantes que foram levados para o cativeiro na província e estão em grande miséria e desespero. E o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Próximo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei-me por alguns dias, e estive eu jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda os concertos e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Vemos aqui que, ao saber que os seus compatriotas que tinham voltado do exílio de 70 anos, né, primeiramente ali com Zorobabel, depois veio Esdras, e depois ali Neemias ficou sabendo que esses que retornaram do cativeiro estavam lá em Jerusalém e estavam passando grande miséria, estavam passando fome, estavam sendo oprimidos. Ele se entristeceu muito. E como nós somos ensinados aqui a ser um povo, né, que tem amor por almas, né, como Neemias, nós não podemos ficar indiferente à nossa própria situação e à situação que acontece ao nosso redor. Então ele clamou ao Senhor, ele usou de sabedoria ali, né, e tomou ali um posicionamento. Ele declarou, né, o pecado do povo e o seu pecado, porque a gente só reconstrói aquilo que já foi construído, mas que foi destruído. Por isso que se chama reconstrução aí dos muros de Jerusalém. E Deus colocou em meu coração que antes de nós queremos, né, restaurar uma vida aí fora, né, de estar pregando o Evangelho, a nossa vida tem que estar restaurada. A nossa vida tem que estar no altar do Senhor. E quantos, né, que são cristãos, né, esta palavra que é para o povo, né, de Jerusalém. Por que o povo foi levado a 70 anos de cativeiro? Porque o povo desobedeceu a Deus.
Embora Deus tenha mandado várias advertências para o povo, vários avisos, o povo não voltou a sua face para o Senhor e foi levado cativo pelo rei Ataxerxes e foi preso 70 anos ali no cativeiro da Babilônia. Aleluia. E Deus está requerendo de cada um de nós um posicionamento de filho. Um posicionamento de filho obediente, que obedece às suas leis, mandamentos e estatutos, para que a gente consiga ter êxito naquilo que a gente vai fazer. Aleluia. E aqui existem alguns passos, né, que Deus me deu, para que a gente possa estar fazendo essa reconstrução da nossa vida com Deus. Porque muitos cristãos hoje, que estão dentro da casa do Senhor, que oram, hoje não oram mais, que jejuavam, hoje não jejuam mais, que liam a Bíblia, né, tinham uma leitura constante, hoje não jejuam mais, não leem mais a palavra do Senhor, né, só vem no culto, senta, ouve, né, e sai da mesma maneira. Deus, Ele quer restaurar a aliança com cada um, né, que está ouvindo essa palavra, para viver verdadeiramente um evangelho, né, que possa ser colocado em prática, não só de se ouvir, mas de se praticar, para que nós venhamos a ter sucesso naquilo que Deus quer fazer, não somente na nossa vida, mas nesse bairro, nas pessoas que estão próximas de nós. Porque o que Deus nos chamou, né, é para anunciar o evangelho, não somente ouvir, né, não somente falar, mas que isso possa ser visto em verdade, praticado na nossa vida. O que está acontecendo nos dias de hoje é que as pessoas estão olhando para o cristão e não estão vendo o evangelho praticado. Só falar palavras jogadas ao vento, mas a prática daquilo que se fala não se está se vendo. E Deus quer mudar o quadro dessa situação. Neemias, ele teve como primeiro passo a sabedoria de reconhecer os seus erros e que ele pecou contra Deus, juntamente com o povo. Aleluia. Vamos ver aqui no versículo 6 do capítulo 1. Aleluia, se puder projetar no nome de Jesus. Que diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, e que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, e que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. O primeiro passo é nós reconhecermos que somos pecadores, falar para o Senhor aquilo que nós estamos fazendo de errado, mesmo que Ele saiba, né? Nos confessar para o Senhor, para que Ele, como Pai, possa perdoar os nossos pecados, para que Ele, como Pai, possa nos tirar de nós todas as nossas transgressões, para que Ele possa nos limpar, nos lavar e nos purificar. Porque não tem como uma pessoa enferma cuidar de outra pessoa que está enferma. Nós precisamos tomar um posicionamento diante do Senhor, né, de pessoas curadas para curar. Outro passo, pedir a ajuda de Deus. E Deus requer de nós um posicionamento para que nós venhamos a sair da situação de escravo para governador. Então, na oração de Neemias, ele pediu que Deus o ajudasse, para que ele fosse achado graça perante o rei, e assim ele achou graça mediante ao rei Ataxerxes, e ele conseguiu uma carta para poder ir a Jerusalém, comissionado para reconstruir ali os muros de Jerusalém. Então ele saiu de uma situação de escravo, de governador.
Deus, Ele quer nos libertar dos nossos vícios, das nossas mazelas, daquilo que está nos prendendo de fazer a obra do Senhor. Deus, Ele hoje quer tirar você da situação de escravo para governador. Deus quer tirar você dessa situação a qual você encontra aprisionado nos desejos carnais para uma situação de livre. Uma situação onde Deus quer te colocar como liderança, para que você governe bem a sua casa, mas não somente a sua casa, mas que você ajude outras pessoas que estão precisando colocar em ordem a sua própria vida, para que você consiga fazer com que essa pessoa seja ajudada a reconstruir a sua própria vida com Deus. Aleluia. E a palavra-chave para que a gente venha receber essa ajuda é a oração. Clamar ao Senhor, buscar ao Senhor. Quantos hoje que pelo seu pecado não conseguem mais buscar a Deus, não conseguem orar ao Senhor? Mas eu te digo nessa noite, não deixe que o seu pecado aponte o seu erro, mas ore a Deus, busque o perdão de Deus, porque Deus quer tirar você de uma situação de escravo e colocar você em uma situação honrada, uma situação onde você tenha condições de ajudar as outras pessoas que estão ao seu redor. Eu posso dizer com certeza que ao seu redor tem um vizinho, tem um parente, tem uma pessoa, tem um amigo no seu trabalho que está necessitado de ouvir a palavra do Senhor, e Deus quer te usar. Deus quer usar você dentro da sua família. Deus quer usar você dentro da sua casa. Deus quer usar você dentro do seu trabalho. Deus quer usar você dentro da escola, aonde quer que você coloque as plantas dos seus pés. A partir de hoje, você vai estar colocando como um governador do Senhor, como um Neemias, que foi chamado para uma reconstrução, para uma restauração da vida dessas pessoas para com Deus. Aleluia. E no processo de restauração, de reconstrução, nós vamos encontrar dificuldades. Uma dessas dificuldades é a nossa carne. Porque a carne contende contra o Espírito contende contra a carne, e um não deixa de fazer aquilo que o outro deseja fazer. Gálatas 5 fala dos frutos do Espírito e das obras da carne. E o texto de Efésios também diz, como foi lido aqui, como nós estamos andando, como filhos da luz ou filhos das trevas. Nós precisamos tomar um posicionamento, de lutar contra os nossos desejos carnais, porque a obra do Senhor Jesus, a obra que Deus fez na cruz, foi uma obra perfeita. Eu quero dizer nessa noite, se você não sabe, você já é livre. Você já é livre. Porque se nós observarmos a cruz vazia, o nosso Jesus não está mais aqui. Mas para algumas outras pessoas, Jesus ainda está pregado aqui. Mas Washington, o que você quer dizer com isso? Tem pessoas ainda que estão presas nos seus pecados e vícios. Eu quero dar uma notícia para você nessa noite. A cruz já está vazia. A obra de Jesus já foi completa. Você é livre. A carne não tem domínio sobre o Espírito. Porque você é livre. Deus já fez a obra. Jesus, Ele já morreu e verteu a sua última gota de sangue por nós, por amor na cruz do Calvário. Aleluia. O pecado não pode te dominar, porque a obra é completa. Se está te dominando, é porque você está deixando e ainda não tomou uma decisão de lutar contra o pecado. Mas é difícil. Mas você precisa tomar um posicionamento. Sim é sim e não é não. O pastor disse, é procedência maligna. Porque a obra do Senhor Jesus, ela foi perfeita. E foi um sacrifício feito uma vez só, para que eu e você tivéssemos essa tão grande liberdade de lutar contra os nossos desejos carnais, de lutar contra o nosso pecado, para sermos livres. Então eu quero dizer nessa noite que você é livre. Não importa qual o vício que você esteja nessa noite, ou qual problema você está passando,
Deus já fez a obra completa. E você é livre. Você é livre e Deus te ama. Para que você consiga sair dessa posição de escravo para um governador. Um homem e uma mulher honrado. Um homem e uma mulher que vai reconstruir, que vai restaurar. Um homem e uma mulher que vai fazer a obra de Deus com perfeição e com excelência. Você vai ser chamado como edificador. Neemias capítulo 6 e versículo 11. Puder projetar no nome de Jesus. Neemias 6, 11. Assim, sucedeu, porém disse eu, um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Amém, até aqui. O que aconteceu aí com Neemias? Depois que ele começou a sua obra de reedificação, Neemias foi enviado para lá, se levantou inimigos, se levantou a dificuldade, né? Além do inimigo carnal que nós temos, né? Além do inimigo espiritual, que é o inimigo de nossas almas, também vão se levantar inimigos, né? Carnais, pessoas, né? E mediante a esses inimigos, ali Neemias foi uma pessoa que chegou até Neemias e falou: olha, para guardar a sua vida, vai até o templo, se esconde e fica lá, porque vão querer te matar, assim diz o texto. Ele falou: não, eu sou um homem que tenho responsabilidade, eu não vou me acovardar, eu não vou me esconder dentro do templo, mas eu vou fazer a obra que assim Deus determinou. Eu quero dizer que nesta noite Deus vai estar te dando coragem para você desempenhar um papel, né, de governador dentro da sua casa, para que você coloque a sua própria casa, a sua vida com Deus em ordem, para que este caos, né, que talvez você esteja vivendo dentro da sua casa, né, Deus vai restaurar. E você vai ser o Neemias do seu lar, você vai ser o Neemias dentro da sua casa, você vai ser o Neemias dentro do seu bairro, que vai reestruturar e reedificar. Mas tem que ter responsabilidade, tem que ter coragem. E Neemias foi um homem responsável e um homem corajoso. Ele não se acovardou diante das ameaças que ele estava sofrendo. Aqui no capítulo 2, versículo 4 e 5, no nome de Jesus, se puder projetar também, aleluia. Neemias capítulo 2, versículo 4. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se é do teu agrado, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá e a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então Deus te chama para edificar, para reconstruir, para que você tenha uma vida com Deus. Porque, como eu disse no começo, só é edificado aquilo que já foi construído e já foi destruído. É preciso ter uma restauração, é preciso ter um avivamento, é preciso colocar aquilo que estava em ruínas de volta para ser como era. Restauração. É preciso ter de volta a comunhão com Deus, no nome de Jesus. Em Neemias capítulo 2, versículo 12, no nome de Jesus, vamos estar fazendo essa leitura. É preciso ser perseverante também na reconstrução. E Neemias ali, ele teve
uma estratégia para estar reconstruindo. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal nenhum, senão aquele que me estava montado. Próximo. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura, para que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltou. E então souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda não tinha, até então, nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estão os que em Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estamos mais em opróbrio. Você vê que Neemias ele teve uma estratégia de observar. Ele passou naquela região, naquele local, onde ele ia fazer o seu trabalho, onde ele ia reedificar, e viu a situação real que estava ali. Isso foi uma estratégia. Então, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, nós precisamos avaliar a situação que está, das finanças, a situação do relacionamento com os filhos, a situação do relacionamento com a esposa, a situação, da nossa casa, e até mesmo nós que fazemos nosso trabalho no bairro, temos que avaliar, fazer um mapeamento espiritual, como nós estamos sendo ensinados, para ver qual é a situação, a qual nós vamos lidar, a qual nós vamos ter o trabalho de reedificar. E aí sim, tomar, aleluia, as decisões necessárias, tomar as estratégias necessárias para que possamos ter êxito naquilo a qual nós vamos fazer. E um dos passos fundamentais que nós não podemos esquecer é leitura bíblica, jejum e oração, a qual essas ferramentas são necessárias, porque casta de demônios só sai com jejum e oração. Aleluia. Aqui em Neemias capítulo 4, versículo 13, aleluia, 4 e 9, amém? Puder projetar no nome de Jesus. Neemias capítulo 4, versículo 9. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos nada saberão disso, nem verão, até que entraremos no meio deles e os mataremos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós.
pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temas, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, e pelas vossas mulheres, e pelas vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabiam, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao nosso muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos muros, metade dos nossos moços trabalhavam na obra, e a outra metade tinha as lanças e os escudos, e os arcos, e as couraças, e os chefes estavam por detrás e de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e com a outra tinha a sua arma. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida e aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. Até aqui. Unidade. O que eles fizeram? Estavam em vigilância, porque estavam sob ataque, porque os seus opositores queriam paralisar aquela obra. Então é preciso ter vigilância, é preciso ter atenção naquilo que você está fazendo, porque uma obra de reedificação, tanto de uma família, tanto de um casamento, quanto de um lar, de uma casa, demanda vigilância, demanda oração, demanda jejum, demanda um espírito de unidade. Deus, Ele vai te colocar pessoas ao seu redor para te ajudar a reedificar a sua casa, a reedificar seu mundo espiritual, a reedificar suas finanças. Então teve toda uma estratégia que Neemias usou para poder fazer essa obra em Jerusalém. Aleluia. Já estou findando. E ali ele conseguiu concluir esta obra de restauração. Ele conseguiu concluir esta obra de edificação do muro. E o que significa esta obra de restauração, essa obra de edificação do muro? Muro significa fortificação. Muro significa proteção. Antes de Esdras e Neemias reestabelecer o culto a Deus, a cidade e os muros tinham que estar edificados, os portais no lugar, toda aquela construção tinha que estar em ordem, toda aquela estrutura tinha que estar em ordem. Eu quero dizer nesta noite, espiritualmente falando, você tem que estar com a sua estrutura emocional, física e espiritual em ordem para colocar a sua casa em ordem. Então hoje Deus te chama para esse despertamento espiritual, para que você coloque a sua vida com Deus em dia, porque a missão que Deus colocou para cada um de nós é ir de pregar o Evangelho do Senhor, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que para nós concluirmos isso, concretizarmos isso, a nossa casa, a nossa vida tem que estar restaurada na presença do Senhor. A nossa casa tem que estar em ordem, para que nós venhamos a levar um Evangelho verdadeiro, para que vejam Deus em cada um de nós, assim como viram Deus em Neemias. E Neemias teve toda uma estratégia para que assim ele pudesse concluir a obra, e ali ele conseguiu concluir. Então, no nome de Jesus, você vai conseguir concluir essa obra de restauração da sua vida para com Deus, porque a missão que Deus colocou na minha e na sua vida é salvação de almas. É proclamar o Evangelho para que almas sejam salvas. Então hoje Deus te chama a responsabilidade de você restaurar a sua vida para com Deus, para que assim Deus restaure outras pessoas através da sua vida, através da pregação da palavra do Senhor que vai sair dos seus lábios. Então eu convido você a ficar de pé nessa noite no nome de Jesus. E se você começar, termina, vai até o final.
Não fica para o meio do caminho, não. Se você está aqui hoje, nesta noite, declara a sua vitória. Profetiza. Seja o filho da luz. Pare de andar nas trevas. Porque Deus te chama para uma obra de restauração. Uma obra de reconstrução. E Deus vai levantar pessoas para te auxiliar. Deus vai te levantar pessoas para que você continue esta caminhada no nome de Jesus. É porque Neemias, ele teve sabedoria, chamou ali, né, os magistrados, chamou ali aquelas pessoas que estavam vivendo naquela situação de miséria, e cada um ali trazia uma espada na mão e na outra a sua ferramenta para a edificação do muro. E um era pelo outro, um vigiava pelo outro. E assim nós temos que ter esse espírito de unidade no nosso meio, para que possamos fazer essa tão grande obra de restauração. Porque os Tobias, os Sambalate, os Gessens estão aí, né? O nosso pecado, a nossa carne, o inimigo de nossas almas, né? Estão aí para nos afrontar. Mas Jesus já fez a sua obra completa lá na cruz do Calvário. Amém. Para que nós venhamos a ser ganhadores de almas para o Senhor Jesus. Porque esse é o real objetivo da reconstrução do mundo. Restabelecer o culto a Deus. Restabelecer a comunhão com Deus. Restabelecer uma vida com o Senhor. Então hoje, nesta noite, através dessa ministração da palavra, Deus vai te tirar dessa situação de escravo para uma situação de honra, de um governador, para que você consiga reconstruir, para que você consiga edificar e restaurar a vida de pessoas que estão precisando de vida, estão precisando de Jesus, estão precisando de amor. Agora vai estar sendo colocado um louvor. Faça desse louvor uma oração. Faça desse louvor um ato profético para a sua vida. Profetiza ele na sua vida no nome de Jesus. Pode colocar para nós aí no nome de Jesus. Uma grande obra, e não posso parar.
tempo de você edificar os muros da tua casa. Mas a casa espiritual, a casa do teu coração, a casa da tua família, dos teus projetos, tudo Deus para a tua vida. É tempo de edificar. É tempo de você falar: Deus, eu não quero continuar da forma que eu estou, eu quero mudar a estrutura. Destruíram as minhas muralhas, destruíram as minhas fortalezas, destruíram os meus planos, os meus projetos, os sonhos que eu tinha, estão sendo desestruturados. E é o momento de você falar: Deus, eu quero, eu posso. No Senhor eu posso. No Senhor eu quero. O Senhor pode mudar a estrutura porque eu estou disposto a fazer isso. Deus, Ele está esperando de você e de mim um posicionamento, como fez com Neemias. Ele se posicionou, ele não se conformou, ele se posicionou, e ele, como um único homem, com Deus, mudou a estrutura de Jerusalém. E hoje Deus está falando para você: filho, filha, eu quero mudar a sua estrutura, eu quero reconstruir os seus muros, mas eu preciso que você tome uma atitude, eu preciso que você tome um posicionamento, eu preciso que você fale: Deus, eu quero. Saia da sua zona de conforto e mude essa estrutura que o mundo está dizendo que você não é capaz. Os Sanbalates e Tobias estão aí para dizer para você que você não é capaz. Mas hoje Deus está falando com você: eu vou com você construir os muros dos meus sonhos, dos meus projetos, da sua estrutura, e vou fazer de você uma nova pessoa. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. E eu quero falar com você hoje. Eu quero falar com você hoje. Filho, filha, você quer reconstruir os muros da sua cidade? Você quer reconstruir os seus sonhos? Você quer reconstruir os projetos dentro da tua vida? Você quer reconstruir a estrutura que Deus falou contigo que queria fazer? Você quer? Hoje eu estou perguntando para você: Deus, o Espírito Santo está incomodando falar com você. Você quer mudar essa estrutura? Você quer mudar? Você quer ser como Neemias? Ou você quer continuar com a sua família desestruturada, com as finanças desestruturadas? Você quer continuar assim ou você quer mudar hoje? Hoje você pode mudar, hoje você em casa pode mudar, hoje essa estrutura pode ser mudada, hoje os muros da tua vida podem ser reestruturada, hoje, porque ele foi estruturado por Deus um dia você esteve na presença do Senhor, um dia você esteve nos planos de Deus, um dia você esteve alinhado com os planos de Deus, e Satanás veio, e os Sanbalates e Tobias têm falado que você não consegue, os Sanbalates e Tobias têm dito para você parar, para você desistir. Mas hoje, o Senhor está falando: eu, contigo, vou reconstruir as muralhas e te fazer forte novamente. Levanta a sua mão assim. Repete comigo assim: Senhor, eu quero reconstruir os muros da minha vida, do meu ministério, da minha família. Eu quero reconstruir a minha prosperidade no Senhor. Eu tomo posse hoje, Senhor, do tudo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou pedir ao Henrique para repetir esse louvor. Repete esse louvor para mim, Henrique, por favor. Eu quero fazer um ato profético. Você vai sair do seu lugar. E você vai vir até aqui, no altar do Senhor. Você vai vir no altar do Senhor.